Olá, aqui é o professor Ítalo Boritz. Nós vamos agora para a última atividade do quarto bimestre, atividade número 3, para encerrar esse bimestre. Nós vamos falar hoje, vamos resolver as questões sobre equilíbrio de um corpo extenso, que seria na aplicação de alavancas ou também chamado de ou a gangorra, tá? Então, equilíbrio de um corpo extenso. Nós temos uma atividade aqui de 4 exercícios, tá bom? Se por acaso você não assistiu essa aula, assista primeiro, tá? Para você entender melhor o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos pegar o exercício número 1. Ele diz o seguinte: observe a ilustração abaixo. Aqui nós temos uma pedra, uma alavanca, aqui é o apoio e aqui é onde eu aplico a força para erguer essa pedra, para manter o sistema em equilíbrio. O sistema apresentado mostra uma alavanca de tamanho total 3,5 metros, que seria toda essa barra aqui, usada para levantar uma pedra de peso 1.500 newtons. Então a massa dela é 150 kg. O peso é massa vezes gravidade. Se eu pegar 150, que é massa, e multiplicar pela gravidade, que é 10, vai dar 1.500 newtons. Então já tem o peso dela. Assinale a opção que torne verdadeiro o valor da força F que o coloque o sistema em equilíbrio, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a representação, tá bom, da questão. Então, e aí eu vou também explicando o conteúdo, dar uma explicada aqui no equilíbrio de corpo extenso. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele pegar e manter essa pedra em equilíbrio, o que vai acontecer? Aqui, de um lado, você vai ter a pedra de 150 quilogramas. Essa pedra de 150 quilogramas, ela estava a uma distância de meio metro do apoio. Tá bom? Se quiser voltar no vídeo e ver lá, vai ver que é meio metro. E deste lado aqui, ele aplica uma força que estava a uma distância de 3 metros do apoio. Certo? O que vai acontecer? Você tem aqui uma força de intensidade F que eu quero descobrir, e você tem aqui o peso dessa pedra. Ela tem uma massa de 150 kg, o seu peso é de 1.500 newtons. Tá? Para esse sistema estar em equilíbrio, por exemplo, essa barra está em equilíbrio de rotação, o que causa uma rotação? O momento de uma força. Para ela estar em equilíbrio de rotação, o momento resultante tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, a soma de todos os momentos causados pelas forças tem que ser nula. No caso aqui, desse lado esquerdo do apoio tem essa força peso, que ela tende a causar uma rotação no sentido anti-horário, que seria o sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, o momento negativo. E esta força aqui tende a fazer o lado direito aqui fazer uma rotação assim, ó. Esse lado direito da barra descer, que é uma rotação no sentido horário, momento positivo. Se essa barra está em equilíbrio, quer dizer que ela não vai rotacionar nem no sentido anti-horário e nem no horário. Por quê? Porque eles estão se cancelando, estão se anulando. Então, o que seria o momento resultante? Seria o momento da força no sentido anti-horário mais o momento da força no sentido horário. Isso tem que ser igual a zero, certo? Só que o momento no sentido anti-horário, que seria esse daqui, ele é negativo, certo? Então, ele vai passar lá positivo, vai ficar momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário, certo? O que é o momento no sentido horário? É a força vezes a distância. O que é o momento no sentido anti-horário? É a força vezes a distância. Pronto. Como são forças diferentes, F1D1 igual a F2D2. Então, para os momentos se anularem, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo, e os outros têm que ter a mesma intensidade. Então, nós vamos utilizar agora sempre esta equação aqui. Tá bom? Este F1D1, F2D2, você escolhe quem é a força F1 e quem é a força F2. Tanto faz, tá? Não é obrigatório o F1 tem que ser o do anti-horário, o F2 tem que ser do horário. Não. Um é F1 e o outro é F2. Então, por exemplo, nessa questão aqui, eu vou escolher essa aqui como sendo F1.
Então, F1 é o peso do objeto, que é 1.500. E o D1 é a distância dela até o apoio, que é meio metro, que aqui seria o chamado ponto fixo. O ponto em que a barra rotaciona, essa barra toda rotaciona em torno desse ponto aqui que fica parado. O F2 vai ser outra força que eu quero descobrir, vezes D2, que é 3 metros. Tá? Você vai pegar essa equação e substituir os valores. F1 é 1.500, D1 meio metro, F2 eu quero descobrir e D2 3 metros. Observe que essa força aqui está mais distante que essa, né? Olha o que vai acontecer com a sua intensidade. 1.500 vezes meio é 750, que é igual a F2 vezes 3, 3F2. Para isolar o F2, eu pego o 3, está multiplicando e passo dividindo. 750 dividido por 3 é igual a F2. Quanto que vai valer F2? 250 newtons. Ou seja, com uma força de 250 newtons, gente, 250 newtons seria o peso de uma criança de 25 quilogramas, é o peso da minha filha. Tá? Com uma força de 250 newtons, eu consigo levantar uma pedra de 1.500 quilos, ou seja, uma pedra que tem uma massa de 150 quilogramas. Por isso que a alavanca é chamada de uma máquina, ela multiplica uma força. Com uma força pequena, eu consigo erguer um objeto de uma força-peso grande, elevada. Quanto maior for esse comprimento aqui, menor vai ser essa força aqui, tá? Se você tem uma noção, aqui é meio metro, né? Se essa barra fosse 5 metros, ou seja, 10 vezes maior que o meio metro, a força aqui seria 10 vezes menor que essa daqui. Então é assim, quanto maior a distância, menor vai ser a força, tá? Que eu tenho que aplicar para deixar em equilíbrio. Então a força mais próxima é maior, menor distância, maior força. E a região que tem a maior distância vai ter a menor força. Por que isso acontece, professor? Porque os momentos têm que ser iguais. Então o que acontece? Se essa força é maior que essa, para isso aqui ter uma igualdade, a distância aqui não pode ser maior. Porque aí maior com maior não vai igualar com menor com menor. Então aqui a distância tem que ser menor e a distância tem que ser maior. Aí tem o equilíbrio, ó. Maior, menor, menor, maior. Aí é equilibrado. Então, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Tá bom? Então, nessa questão aqui, a alternativa correta vai ser a letra B, que diz 250 newtons. Vamos lá para a próxima questão. Vamos para aqui, ó, letra B, 250 newtons. Essa é a resposta correta. Vamos para a questão de número 2. Gente, agora para facilitar a nossa vida, eu não vou desenhar, eu vou tirar apenas os dados, tá bom? Eu vou ler os dados que eu estou tirando e vou já anotando na folha aqui, na questão 2. Então, deixa eu arrumar aqui a questão 2, aqui na minha folhinha, e aí você já vai acompanhando. Questão 2. Ele fala o seguinte, uma pedra de peso 2.000 newtons. Então, 2.000 newtons eu vou chamar de F1, tá bom? É colocada em equilíbrio por uma força de 1.000 newtons. Então, 1.000 newtons vai ser F2. Então, F1 é o que está do lado esquerdo e F2 é o que está do lado direito. Que diz uma distância x do apoio. Então, a distância D2 vale x, né? Que seria essa distância aqui da força que eu chamei de F2. Determina a distância x. Olha, a força F1 está a uma distância de quê? 1 metro. Então, D1, 1 metro. Pronto, agora vamos fechar aqui e voltar aqui. F1 é a força 2.000. D1 é a distância dela até o apoio. F2 é 1.000 e D2 é o x que eu quero descobrir. Então, F1 D2, que é o momento 1, é igual a F2 D2, que é o momento 2. Então, o momento no sentido horário cancela com o momento no sentido anti-horário. Então, igualamos os momentos aqui. F1 é 2.000, D1 é 1, F2 é 1.000 e D2 é x. Né? 1.000 está multiplicando, passa dividindo, né? 2.000 vezes 1 é 2.000. E o 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2.000 dividido por 1.000 é igual a x. Posso cortar os zeros, vai ficar 2 dividido por 1. 2 dividido por 1, gente, é 2 metros. Tá bom? Aqui, ó, 1.000 não é a metade de 2.000? Sim. Então, a distância vai ser o dobro. Lembra? Quanto menor
A força maior a distância. Se a força é a metade, a distância vai ser o dobro. Por isso que deu 2 metros. Tá? Então, na questão de número 2, essa seria a resposta. Não é de alternativa, é uma questão aberta. Vamos lá para a questão número 3. Na questão número 3, já começa, e 4, já começam os casos de gangorra, né? Essa brincadeira é muito comum na minha infância, eu brincava muito, deixar de castigo. Já sabe o que é deixar de castigo na gangorra? É você ficar de um lado e o outro fica lá no alto. E aí ele escolhe ou cai de boca ou fica implorando para você descer ele. Então, isso daí. Quem brincou de gangorra sabe como que era saudável essa brincadeira. Então, vamos lá para a questão de número 3. Ele diz o seguinte: dois adolescentes, José e Beatriz, pesando respectivamente 420, o José, e 550, a Beatriz, e são sentados sobre uma gangorra e é de material homogêneo. O seu ponto central, O, está apoiado em um suporte. De um lado da gangorra está José, distante 1 metro, equilibrando a gangorra na horizontal com Beatriz, do outro lado. Nessas condições, desprezando os efeitos devidos às dimensões dos jovens, a distância de Beatriz ao ponto O é igual a... Gente, para começar aqui, ó, essa figura está totalmente fora de dimensão, tá? Porque você olhando aqui, você acha que a distância é maior, certo? Mas lembra que você tem que olhar para a força. A Beatriz tem a maior ou menor força? Tem a maior. Então, quanto maior a força, menor a distância para se equilibrar. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui. Vamos escolher aqui. Quem é F1? F1 vai ser a força do José. Então, deixa eu pegar aqui, colocar a questão 3. Pronto. F1 vai ser a força de José, que é o seu peso, 420 newtons. D1 é a distância do José até o ponto O, que é o apoio, que vai dar 1 metro. F2 é o peso de Beatriz, que vai dar 550 newtons. E D2 é a distância da força F2, que é o 550 aqui, até o ponto O, que vale X. Então, D2 vale X. Ele quer saber qual que é o valor de D2. Vamos lá? Aplicando a equação de equilíbrio, F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Como a força de Beatriz é maior, a distância vai ser menor que 1 metro. Então, F1, 420, D1, 1 metro, certo? Isso é igual a F2, 550, vezes D2. O D2 seria a distância de Beatriz até o ponto O, que é X. 420 vezes 1 é 420. E o 550 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 420 dividido por 550 é igual a x. Pode simplificar por 10 em cima e embaixo, dividir por 10, corta o zero. X vai ser igual a... Se eu pegar 42 e dividir por 55, isso aqui vai dar aproximadamente 0,76 metros. Essa será a distância que a Beatriz terá que ficar para que a força dela, que é o 550 newtons, cause o mesmo momento que o de João. E aí você tem a barra em equilíbrio, a gangorra em equilíbrio, parada, não sobe nem desce, por exemplo. Seria uma forma de estar em equilíbrio. Tá bom? Então essa seria a resolução da atividade número 3. Vamos lá para a nossa última atividade. Ah, já acabou, viu? Rapidão. Rapidão, coisa de 10, 15 minutinhos aqui, nossa correção já vai estar encerrada. Já encerra no tempo total, né? Desde quando eu comecei até quando terminei, 10, 15 minutinhos já começa encerrado. Vamos lá para o exercício número 4. João e Maria, antes era José e Beatriz, agora é João e Maria, estão brincando em uma gangorra de equilibrar, de forma que Maria fica em sua posição e João altera sua posição até manter o equilíbrio. Ou seja, o momento causado pela Maria vai ser igual ao momento da força causada pelo João. Pelo João não, pelo João. Só que aí eles vão se anular, porque um é horário e o outro é anti-horário. Na situação de equilíbrio, a que distância João está do apoio? Então, no caso, a Maria vai ser o F1, 300 newtons, e a distância D1, 4 metros. O F2 vai ser a força de João, 600 newtons, e a distância D2 eu quero saber. Gente, nesse exercício aqui eu já nem precisaria fazer conta. Sabe por quê? A força de João não é o dobro da Maria, né? 2 vezes maior, 600 newton. Então a distância aqui vai ser 2 vezes menor.
vai ser 2 metros, vai ser a metade de 4, 2. Se a força de João é 2 vezes maior, a distância tem que ser 2 vezes menor de Maria. Então a resposta vai dar 2 metros. Vamos bater uma aposta? Quer apostar 50 comigo? Não, né? Porque sou professor, já sabe que vai se ferrar, né? Então, vamos lá. F1 é 300, D1 4 metros. F2 600 e D2 eu quero descobrir. Nós temos que 300 vezes 4 é 1.200, que é igual a 600 D2. 600 está multiplicando, passa dividindo. 1.200 dividido por 600 igual a D2. E, professor, não sei dividir número muito grande não, mas dá para simplificar. Dá para dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. Aí você corta o zero. Divide por 10 em cima, por 10 embaixo. Corta o zero de novo. Vai ficar 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2 metros. Essa é a distância que João terá que ficar para manter em equilíbrio. Então, o mais pesado tem que ficar mais perto e o mais leve tem que ficar mais distante para ficar em equilíbrio numa gangorra. Então, agora você já sabe como chegar no equilíbrio. O de maior massa, o mais pesado, fica mais próximo e o de menor massa, o mais leve, fica mais próximo. Tá bom? Beleza? Então, meu querido, queria agradecer pela sua atenção até aqui. Aguardo a sua resolução, a entrega da atividade, copiado o conteúdo, tudo perfeitinho para esse bimestre, você com 10, fica com a nota linda, maravilhosa. E em relação à física, estiver tudo perfeito nesse ano, tá bom? Muito obrigado. Possivelmente vai ser a última vez que você vai ver meu rosto aqui, né? Nesse ano, possivelmente. Então, um bom final de ano, feliz Páscoa. Feliz Páscoa, olha eu. Praticamente foi Páscoa, né? Porque eu não vi vocês lá do começo do ano, por causa da pandemia, já não vi assim. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um beijo, tchau, tchau, e eu espero você ano que vem, meu querido. Tchau, tchau, até mais.